Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando da nossa disciplina de microbiologia. E hoje a gente vai começar a nossa terceira aula, tá? A nossa terceira aula, ela vai abordar a unidade 2 do caderno didático de vocês, então esteja acompanhando, tá? A parte teórica pelo caderno didático, é importante que vocês acompanhem. E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre nutrição e metabolismo, tá? Então nós vamos aprender hoje quais são os fatores, os critérios que eu tenho que levar em consideração para que o micro-organismo consiga crescer num meio de cultura, né? Então, se eu quiser estudar aquele micro-organismo, explorar as características dele, eu preciso isolá-lo do seu habitat natural e eu preciso reproduzir as condições do seu habitat no laboratório. Então, eu preciso conhecer profundamente quais são as exigências nutricionais daquele micro-organismo. Então, é o que a gente vai ver na aula de hoje. O que eu preciso oferecer para aquele micro-organismo, para que ele cresça numa condição muito similar à condição natural, né? A condição em que ele foi isolado da natureza. Vamos começar? Bom, a aula de hoje, basicamente, a gente vai trabalhar com as exigências nutricionais, então a gente vai ver quais são os elementos químicos que devem ser acrescentados no meio de cultura, tá? A gente vai ver o que é o meio de cultura, definição certinha aqui daqui a pouquinho no slide, e a partir dessas exigências nutricionais, existe uma classificação dos micro-organismos. Principalmente, a gente está falando de bactérias nesse caso aqui, tá? Em seguida, a gente vai abordar sobre como que a gente pode cultivar os micro-organismos em laboratório. Quais são, né, as exigências de elementos que têm que ser acrescentados no meio de cultura para a gente conseguir cultivá-lo. E nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento microbiano. A gente encerra nossa aula falando como que é o comportamento das células bacterianas crescendo em meio de cultura. Bom, uma breve introdução, antes da gente começar a falar das exigências nutricionais, a gente precisa lembrar que os micro-organismos, eles são organismos extremamente versáteis e flexíveis em termos de condições de crescimento. Na aula passada, quando a gente estudou as bactérias, por exemplo, eu falei para vocês que existem bactérias que habitam, né, os mais diferentes ambientes possíveis. E mesmo, por exemplo, uma bactéria que habita um ambiente extremamente quente, ela não cresce necessariamente numa única temperatura. Então a gente vai ver na aula de hoje que existe uma faixa de temperatura. Então existe uma flexibilidade do organismo, tá, do micro-organismo, que permite com que ele consiga crescer. Então ele tem um crescimento ótimo numa determinada temperatura, mas ele pode, né, eu posso oscilar a temperatura de um lado para outro e eu ainda consigo ter um bom crescimento microbiano, tá? Então eles são extremamente versáteis. Muitos micro-organismos, as exigências nutricionais, então o que eu preciso acrescentar ao meio de cultivo para que eu consiga reproduzir as condições naturais onde eu encontro esse organismo, é muito pouca coisa. Tá? Enquanto tem outros que eles são mais exigentes, porque eles habitam ambientes mais complexos. Então, por exemplo, um parasita intracelular, né, que fica dentro de uma célula, um patógeno que habita no interior de uma planta, fica dentro da região do floema, por exemplo, vocês vão estudar isso em botânica. Então, para eu reproduzir o meio rico do floema, que ali passa hormônio, ali passa açúcar, ali passa água, passa uma série de moléculas que são importantes, né, que o micro-organismo, algumas delas ele vai usar para o seu crescimento, então eu tenho que considerar que ele vai ser um pouco mais exigente que algum outro micro-organismo que vive numa lâmina de água, tá? Num lago, no mar. Então, cada micro-organismo vai ter a sua exigência. Alguns vão exigir um pouco mais, alguns vão exigir um pouco menos, mas de maneira geral eles são bastante versáteis, tá? Eles conseguem usar diferentes meios, diferentes compostos para gerar energia. Então a gente vai ver hoje, nessa aula, que existem bactérias, por exemplo, que usam compostos inorgânicos para produzir energia. Algumas outras vão usar compostos orgânicos. E ainda tem as bactérias que têm a habilidade de utilizar a luz.
tá? Como fonte de energia para produzir as suas biomoléculas, né? As suas grandes moléculas que são importantes para o crescimento microbiano. Então, semelhantemente às plantas que utilizam a luz como fonte de energia no processo fotossintético, a gente tem também micro-organismos fotossintetizantes, né? Que são micro-organismos fotoautotróficos, a gente vai ver na aula de hoje todas essas definições, pode ficar tranquilo, e eles utilizam a luz como a fonte principal de energia para produzir as moléculas, tá? As moléculas de açúcar e as outras moléculas que são importantes para o metabolismo microbiano. Então, vamos fazer uma definição importante para a gente entender como que a gente trabalha em laboratório com micro-organismo. Observe no slide. Aqui eu coloquei a definição de meio de cultura. Então, o que é um meio de cultura? E a imagem, ela está mostrando duas formas diferentes de crescer micro-organismo. Um crescimento em meio sólido, em placa de Petri, né? A placa de Petri, originalmente, ela é feita de vidro. Nesse caso aqui, ela é uma placa descartável, tá? Uma placa de plástico, mas a gente ainda usa no laboratório a placa de vidro. E essa alça, né? Essa alcinha que o operador está utilizando, né? A mão dele está com a luva, a outra mão está manipulando uma alça, é chamada de alça de Drygalski, tá? Não precisa preocupar com esse nome, não, é só para vocês saberem. Que é utilizado para fazer o espalhamento das células bacterianas, né, ou fungo, né, seja lá o que for, no meio de cultura. Então eu crio, né, um meio de cultura sólido, que fica uma superfície, né, como se fosse um substrato sólido. É uma preparação de nutrientes utilizado para crescer micro-organismo em laboratório. E aí eu vou colocar depois, né, o meu inóculo, que é o meu micro-organismo, e eu espalho ele em movimentos de zigue-zague que formam as estrias, que a gente vê muita foto na internet daquele movimento de zigue-zague, começa muito cheio de célula, até ficar poucos pontinhos, ou seja, poucas colônias de bactérias que aparecem no final, porque eu vou esgotando, né, a quantidade de célula no início e aí eu vou tendo colônias isoladas mais no final, que é o que é interessante para o pesquisador, porque ele quer trabalhar com o mesmo clone, então ele tem que isolar uma única colônia, tá? E do outro lado a gente tem um outro tipo de meio, né, de cultivo, uma forma de cultivo que é a forma sólida, a forma líquida, que está no Erlenmeyer, semi-tampado, né, para ter uma certa oxigenação. Nesse caso, o micro-organismo precisa de oxigênio. Isso é feito em agitação, em um equipamento chamado shaker, e uma agitação leve para aerar aquele nutriente, né, o micro-organismo naquele meio de cultura e também para sempre estar homogeneizando o meio de cultura. E aí é uma forma de crescimento também de micro-organismos que é bastante usada para fungo, bastante usada para bactéria, em meio líquido. Eu consigo produzir litros, né, grandes volumes de bactéria de fungo nessas condições. Uma outra definição importante que é muito utilizada em laboratório, que a gente precisa, que eu preciso trazer para vocês, é o que a gente chama de cultivo in vitro e in vivo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? In vitro e in vivo são termos em latim. Quando a gente fala que eu estou cultivando o micro-organismo in vitro, né, eu estou cultivando ele em laboratório, mas eu estou cultivando ele em uma placa sólida, como eu mostrei para vocês, em um meio líquido, ou seja, eu estou cultivando, eu consegui entender quais são as exigências nutricionais daquele micro-organismo, eu consegui entender tudo que ele precisa e eu isolo ele do ambiente e eu reproduzo com perfeição as condições necessárias para o crescimento. E aí eu consigo trabalhar muito facilmente com ele em laboratório. Agora, tem alguns micro-organismos, principalmente alguns parasitas, né, causadores de doença, que eu não consigo reproduzir com fidelidade as exigências nutricionais, o ambiente onde ele mora. Então, ele vive dentro de um outro organismo, por exemplo, um vírus de inseto. Tá? Um vírus que infecta uma ave. Eu não consigo multiplicar aquele vírus com facilidade em uma placa de Petri, simplesmente colocando alguns nutrientes. Eu não consigo reproduzir. Tem alguns fatores de crescimento, tem algumas vitaminas, tem alguns hormônios, a dose, né? Eu não consigo reproduzir essa dose. Então, quando acontece isso, eu vou precisar fazer um cultivo em vivo. Então, ou eu vou ter que inocular no próprio organismo,
para deixar crescer um tempo, né, utilizar os organismos modelos de laboratório, um camundongo, um ovo, por exemplo, embrionário, né, de galinha, quando é, por exemplo, um vírus que infecta a ave. Então, eu vou ter que adaptar as condições em laboratório, utilizando o organismo vivo. Às vezes, né, eu consigo até fazer um cultivo in vitro utilizando parte, né, um tecido, uma parte de um tecido, uma cultura primária que a gente fala de célula, de determinado tecido, mas na maioria das vezes é tão difícil que eu tenho que inocular no próprio organismo mesmo. Então eu inoculo no camundongo, no coelho, no ovo que eu falei para vocês, espero algum tempo aquele micro-organismo se multiplicar e eu reisolo aquele micro-organismo depois para trabalhar. Então, esse tipo de cultivo é chamado de cultivo in vivo, porque o organismo ele é muito exigente, o micro-organismo, eu não consigo reproduzir em laboratório, simplesmente colocando no meio de cultura, e aí eu preciso usar toda a complexidade do organismo hospedeiro, da onde aquele micro-organismo foi isolado inicialmente. Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre os elementos químicos, né, que são necessários estar presentes, né, em todos os micro-organismos têm essa exigência mínima de alguns elementos químicos que são importantes para formar as moléculas da célula, né? Tem essa relevância para o metabolismo microbiano. Então, observe comigo aqui no slide. O primeiro elemento químico que a gente tem que considerar é o carbono, né? Então, o carbono, se a gente for pegar e pesar, né, a massa de bactéria, a gente vai ter, em média, 40% de massa de bactéria é composta por elementos, né, de carbono. Então, é o elemento mais importante, tá? Ele está presente como esqueleto estrutural das principais moléculas da célula, as macromoléculas, que são os carboidratos, lipídios e proteínas. Então, o carbono, ele é o elemento químico mais importante daquilo que a gente chama de compostos orgânicos. O que é um composto orgânico? Composto orgânico, molécula orgânica, são moléculas que têm como a sua base estrutural as ligações de carbono-carbono, tá? E esses, né, micro-organismos que utilizam o carbono como elemento, né, nutricional mais importante, eles podem ser classificados de acordo com a fonte da onde ele tira aquele carbono para produzir a sua energia. Então, existem alguns micro-organismos que são chamados de heterotróficos, né? O termo heterotrófico é um termo que, né, acho que deve soar alguma lembrança para vocês. Quando a gente fala de heterotróficos, são organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, então eles precisam obter esse alimento, né, de alguma outra fonte externa, ou se alimentando de um outro organismo, ou absorvendo esses compostos, né, essas fontes de energia do ambiente. Nesse caso aqui, o micro-organismo químio heterotrófico é aquele micro-organismo que ele vai obter o carbono, que é importante para formar, né, as suas macromoléculas, através de outras moléculas prontas do meio, tá? Então, ele vai obter ou se alimentando de um outro micro-organismo ou absorvendo do próprio meio, que é muito comum acontecer, principalmente com fungo. Então, ele vai já pegar as moléculas prontas que estão no meio, carboidrato, proteína, lipídio, ele vai processar essas moléculas, então isso vai ser a fonte principal de energia. Já são as moléculas prontas. E existem aqueles micro-organismos que são chamados de quimio-autotróficos, em que a fonte de energia, né, o carbono que vai gerar a fonte de energia para a célula microbiana, é o carbono que vem do gás carbônico, do CO2. O CO2 é uma molécula inorgânica, um gás, tá, que está presente na atmosfera, no ambiente, e é através, né, absorvendo esse CO2 e utilizando esse CO2 nas suas reações bioquímicas, vocês devem ter estudado isso em bioquímica, através de um processo, por exemplo, fotossintético, essa bactéria, né, esse micro-organismo, ele vai ser capaz de gerar a energia necessária, né, e as moléculas orgânicas necessárias para o crescimento e metabolismo microbiano. Outro elemento químico super importante, né, que estaria em segundo lugar, é o nitrogênio. O nitrogênio é muito importante porque ele é parte estrutural dos aminoácidos, tá? É essencial, né? Os aminoácidos, eles são formados também por carbono, e nitrogênio. Carbono, nitrogênio, oxigênio, e aí alguns outros elementos químicos que podem aparecer também, dependendo do aminoácido, que a gente vai ver isso. E a gente tem
dois grupos de bactérias que a gente pode comentar aqui, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são aquelas que têm a habilidade, né, uma habilidade especial de utilizar o nitrogênio gasoso ou atmosférico e elas fixam esse nitrogênio. Então, essas bactérias fixadoras de nitrogênio normalmente são bactérias de solo, que estão associadas a raízes de algumas plantas, como algumas leguminosas, e ao utilizar esse nitrogênio gasoso, que é o N2, né, que está presente na atmosfera, através de um conjunto de reações bioquímicas, vai transformar esse nitrogênio inorgânico em moléculas, né, que podem ser melhor aproveitadas pela planta. Que moléculas são essas? Né, são moléculas orgânicas, são moléculas de amônia, de nitrito, de nitrato. Então, elas conseguem elaborar melhor, incorporar melhor o nitrogênio em outras moléculas que a planta tem uma capacidade maior de absorver e aí é usado no metabolismo da planta. Então, essas bactérias fixadoras de nitrogênio e as bactérias nitrificantes também, elas têm a habilidade de realizar essas reações do metabolismo. Isso é muito bacana porque é importante para o crescimento das plantas, que estão associadas a esses micro-organismos. E as bactérias nitrificantes, elas já utilizam o nitrogênio inorgânico e transformam em outros sais, outras moléculas inorgânicas, como nitrito, nitrato, sais de amônia, que podem também ser aproveitados pela planta. Então, são dois conjuntos de bactérias que utilizam o nitrogênio de uma forma completamente diferente, transformam ele em moléculas que são melhor aproveitadas pela própria bactéria e por outros organismos que estão associados. Aqui eu coloquei o nitrogênio novamente, mas só para destacar para vocês que tem ainda enxofre e fósforo, que também são elementos importantes, né, que faz parte da estrutura de alguns aminoácidos. Então, nitrogênio e enxofre, ele é importante porque alguns aminoácidos, por exemplo, a metionina é um aminoácido que tem enxofre na sua constituição. Então, voltando lá na bioquímica que vocês estudaram, né, dá uma olhadinha lá no caderno didático de vocês, como é que é a estrutura do aminoácido metionina. Então, vocês vão ver que tem o S, que tem a molécula de enxofre ali. Então, o enxofre é importante para as bactérias, né, para os micro-organismos, para a constituição estrutural de alguns aminoácidos. Além disso, o fósforo, ele é super importante na síntese dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, quando a gente estudou em biologia molecular, foi até uma disciplina que eu dei para vocês, a gente estudou que existe um esqueleto de fosfato externo, a dupla hélice de DNA. Esse esqueleto de açúcar-fosfato, né, então tem o fosfato, que é um elemento importante para constituir a estrutura do DNA. Tem que ter fosfato, né, para realizar aquelas ligações e formar aquele esqueletinho da estrutura do DNA, tanto do RNA também. Então, o nitrogênio, 14% do peso de uma célula bacteriana, e o fósforo, né, e o enxofre, juntos eles somam mais ou menos 4% do peso de uma célula bacteriana, tá? Aqui mais embaixo aqui eu coloquei só algumas observações, não precisa preocupar. O nitrogênio ele vem de aminoácidos, né, por reações chamadas de transaminação. O enxofre está presente na metionina e na cisteína, que são dois aminoácidos que têm enxofre em sua constituição. Algumas vitaminas, como a tiamina e biotina, que são importantes para o crescimento microbiano, também vão ter enxofre na sua constituição. E o fósforo vai estar presente nos nucleotídeos e fosfolipídios, né, que são componentes de membrana celular. Nucleotídeos vão ser as unidades que vão formar as moléculas maiores, né, DNA e RNA. Então, também é um elemento super importante para o crescimento microbiano. Agora eu vou falar dos elementos traços, né? O que são esses elementos traços? Por que recebe essa designação? Porque a quantidade requerida pelo micro-organismo é muito pequena. Então, ele é importante, sim, ele tem que estar presente no meio, né? Eu tenho que oferecer no meio de cultura algum tipo de sal que forneça esse elemento químico? Tem. Mas qual é a quantidade? Muito inferior quando eu comparo com carbono e nitrogênio, tá? Principalmente carbono e nitrogênio. Ferro, cobre, molibdênio, zinco,
Eles são importantes por quê? Porque eles vão estar associados a algumas proteínas específicas do micro-organismo. Eles funcionam como cofatores enzimáticos. O que é um cofator enzimático? A gente estuda isso em bioquímica. É uma molécula, normalmente, né, um elemento químico, que quando liga na enzima, ele liga numa região específica da enzima, ele aumenta a atividade enzimática. Então, ele é um cofator, ele é um fator importante para a atividade daquela enzima. Né? A enzima funciona sem ele? Pode até funcionar, mas com baixa atividade. Quando liga esse cofator enzimático, ela muda a sua conformação e ela trabalha mais rápido. A velocidade de conversão, né, do substrato em produto pela enzima, ela acontece de forma mais rápida. Tá? E aí vai estar presente no ambiente, né? Vai estar presente na própria água. Então, são elementos que estão em baixa quantidade no ambiente e o micro-organismo exige pouco desses nutrientes. Oxigênio, né? O oxigênio é super importante, principalmente para aqueles organismos que são chamados de aeróbicos, tá? Nós vamos ver que tem organismos que não toleram a presença do oxigênio e esses micro-organismos, eles precisam crescer em condições de anaerobiose, nós vamos ver isso. O oxigênio em excesso na célula, ele é potencialmente tóxico, porque ele pode formar alguns radicais superóxidos, né, alguns radicais que saem oxidando, né, várias moléculas, moléculas de membrana, ela oxida outras moléculas do interior da célula e pode levar à morte celular. As bactérias que são aeróbicas, ou seja, que usam o oxigênio, que precisam do oxigênio para crescer, elas mesmas já desenvolveram mecanismos, né, no seu metabolismo, algumas enzimas, que eu coloquei até aqui, superóxido dismutase, catalase, peroxidase, que vão reduzir a quantidade, a concentração dessas moléculas potencialmente tóxicas que são formadas naturalmente no metabolismo microbiano. Então, a própria respiração celular, tanto nossa, né, de qualquer organismo, nesse caso que eu estou chamando a atenção dos micro-organismos, ela gera esses radicais, tá? Esses radicais livres. Só que o próprio organismo, ele reduz essa quantidade, porque isso gera envelhecimento da célula. E aqueles organismos que usam o oxigênio necessariamente para a respiração, eles têm esses mecanismos muito bem elaborados para realizar essa limpeza, né, essa remoção do excesso de radicais livres dentro da célula. Fatores orgânicos de crescimento. Então, tem alguns fatores que precisam ser acrescentados, principalmente alguns micro-organismos mais exigentes, né, em termos nutricionais. Então, vitaminas, aminoácidos já prontos, né, purinas, pirimidinas, que são estruturas base para formar os ácidos nucleicos, algumas coenzimas. Muitas bactérias acabam tendo a habilidade de sintetizar as próprias vitaminas, então eu não preciso acrescentar, acrescento outras. Então vai depender muito do micro-organismo em questão. A gente pode classificar os micro-organismos de acordo com o seu status nutricional. Eu comecei a falar isso na primeira aula. Então eu coloquei aí uma comparação de um lado e de outro para ficar fácil de vocês entenderem, né, como que a gente categoriza esses micro-organismos. Então, a gente tem micro-organismos que utilizam como fonte de energia principal a luz ou compostos químicos, ok? Então, a gente tem todo organismo que utiliza a luz como fonte de energia, ele é um fototrófico. Trófico é um termo que significa alimentar, a alimentação, tá? Então, a fonte de energia, né, a trofia, né, a fonte de energia dele é a luz, por isso que tem o termo foto. Aqueles que utilizam compostos químicos, ou orgânicos ou inorgânicos, para crescer, eles são chamados de quimiotróficos, tá? O químio, porque é um composto químico. Aí a gente tem algumas variações. Então, isolando o foto, né, que é a luz como fonte de energia comum a esse micro-organismo, se ele for capaz de utilizar o gás carbônico que está presente na atmosfera, o carbono inorgânico, ele é chamado de autotrófico, tá? Porque ele vai realizar o processo de fotossíntese. Então, o micro-organismo autotrófico é aquele que usa como fonte de energia a luz, foto, e auto, porque ele utiliza como fonte de carbono o gás carbônico, tá? O CO2, o carbono inorgânico que está presente na atmosfera.
Aqueles micro-organismos que são chamados de fotoheterotróficos, o heterotrófico significa que ele vai ter que buscar isso no ambiente, pronto. Ou ele vai absorver, ou ele vai se alimentar de um outro organismo para obter essas moléculas importantes como fonte de carbono. Então, ele até utiliza como fonte de energia a luz, mas ele precisa de compostos orgânicos do meio para utilizar como fonte de carbono para produzir as suas próprias moléculas orgânicas da célula, tá? E o exemplo que tem aí são as bactérias verdes púrpuras e as bactérias verdes não enxofradas. Então, é um grupo específico de bactérias que utiliza compostos orgânicos como fonte de carbono, mas utiliza a luz como fonte de energia. Já do outro lado, a gente tem os quimioautotróficos, porque ele utiliza como fonte de energia moléculas orgânicas, moléculas químicas inorgânicas, e autotrófico porque a fonte de carbono é novamente o CO2, tá? É o caso das bactérias nitrificantes. E os quimioheterotróficos são aqueles que utilizam como fonte de energia moléculas orgânicas presentes no meio ou em outros organismos, prontas já, e como fonte de carbono as próprias moléculas orgânicas. É o nosso caso, por exemplo, nós somos quimioheterotróficos. A maioria dos organismos são quimioheterotróficos, não tem habilidade de produzir o seu próprio alimento, né? E tem que utilizar as moléculas orgânicas prontas como fonte de energia e fonte de carbono. Alguns componentes que são importantes, né? Agora eu vou falar para vocês de alguns componentes que são importantes que devem estar no meio de cultura, né? Vamos complementar, além desses elementos químicos. Então, basicamente, a gente tem que ter alguns nutrientes, então, além dos elementos químicos importantes que devem aparecer na forma de sais, né, que são acrescentados no meio de cultura em laboratório, dependendo do micro-organismo, eu vou ter que acrescentar algumas vitaminas, né, umas peptonas, alguns elementos específicos, fatores de crescimento. Então, às vezes aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo, ele depende de um determinado fator de crescimento que está naturalmente, né, estimulando o crescimento dele dentro de um organismo, uma hospedeira, onde ele parasita, por exemplo. Então, eu vou ter que reproduzir isso e fornecer isso no meio de cultivo para eu conseguir ter uma boa produção daquele, né, uma boa multiplicação daquele meu micro-organismo de interesse. Algumas bactérias, por exemplo, né, ou micro-organismos de maneira geral, que são patogênicos e que vivem dentro de outros indivíduos, né, outros organismos, eles estão no meio muito rico, por exemplo, eles circulam na circulação sanguínea, então eu vou ter que oferecer soro. Então vai depender muito daquele micro-organismo. Eu preciso oferecer no meio de cultura uma fonte de energia, então tem que ter um açúcar ali, uma glicose, uma galactose, para fazer com que ele absorva isso do meio e ele possa crescer, né? Ele tem uma fonte de energia própria. Eu vou ter que ter um tampão. O que é o tampão? É um conjunto de sais, normalmente sais de fosfato, que são utilizados como efeito tamponante. O que é o efeito tamponante? Não sei se vocês viram isso em bioquímica, mas vou falar rapidamente. O efeito tamponante é uma molécula, né, que quando ela está acrescentada no meio, ela evita variações bruscas de pH. Então o pH ele oscila, ele pode oscilar, né, em pH muito ácido, que é abaixo de 7, e pH mais básico, que é acima de 7, a escala vai de 1 a 14, e em geral, né, os meios de cultivo, eles têm pH em torno de 5, né, a 7, a gente vai ver isso em alguns slides mais para frente, mas eu preciso, se o micro-organismo cresce no pH 5, ele não vai crescer bem se o pH for para 2, se ficar muito ácido, ou se ele for para 8, ele ficar de repente muito básico. Porque como o micro-organismo cresce, ele vai eliminando algumas moléculas ali no meio e algumas células vão morrendo, então o conteúdo celular vai, né, sendo espalhado naquele meio de cultura, isso vai alterando as características daquele meio de cultura. Então eu preciso utilizar algumas moléculas importantes, alguns sais, que vão equilibrar aquele pH e manter o pH numa faixa ótima, que é a faixa de crescimento daquele meu micro-organismo. Alguns outros sais são acrescentados também, alguns metais são acrescentados, porque são fatores, né, cofatores importantes para as enzimas são super importantes para o metabolismo microbiano. Além, né, dos sais minerais e metais, nós temos alguns agentes seletivos. Então, de repente, né, na maioria das vezes, na verdade, quando eu estou no laboratório trabalhando com micro-organismo, eu não quero que cresça outro, tá? Porque esse outro é um contaminante. Então, se eu quero
trabalhar especificamente com um micro-organismo, eu preciso selecionar ele em relação aos demais. Então, dependendo do micro-organismo, né, eu vou ter que estudar aquele micro-organismo, tentar descobrir. Aquele micro-organismo, ele tem alguma resistência, por exemplo, né, uma bactéria, a um determinado antibiótico? Se ele tiver, eu posso acrescentar o antibiótico no meio de cultura, e aí ele vai matar todas as bactérias, né, que não sobrevivem na presença do antibiótico, e aquilo que eu conseguir fazer crescer no meio de cultura, com certeza vai ser o meu micro-organismo de interesse, minha bactéria de interesse, porque ela é resistente ao antibiótico. Então isso é um agente seletivo, é um agente para selecionar, para que eu consiga discriminar, né, observar e discriminar o meu micro-organismo em relação e eliminar os demais, para evitar que tenha contaminação cruzada e possa confundir os resultados daquilo que vai ser observado depois. Eu posso usar ainda alguns corantes, então tem corante, como a gente viu na aula passada, coloração de Gram, né, que cora Gram positiva e Gram negativa, né, então cora de roxo, a Gram positiva, e a safranina que vai corar de vermelho, né, as Gram negativas. Então é um corante que vai diferenciar um micro-organismo de outro, então é bastante utilizado no meio de cultura sólido, principalmente, para eu conseguir discriminar o micro-organismo de interesse. E um agente gelificante. Como que eu crio um meio sólido? Então, eu vou ter que utilizar algum polímero que ele é líquido quando está aquecido, quando ele chega na temperatura ambiente, ele solidifica. Então, ele vai formar uma superfície, uma placa, né, um substrato sólido, onde o micro-organismo vai crescer tanto por dentro quanto por cima, principalmente, porque vai ser mais fácil de manipular. Normalmente, a gente utiliza o agar, né, que é comprado em laboratório, extraído de uma alga, e a gente utiliza ele, acrescenta ele no meio de cultura, e aí quando o meio de cultura atinge a temperatura ambiente, ele solidifica e ele fica, né, com um aspecto mais gelatinoso, né, um pouco mais firminho na placa de Petri, que é utilizada no laboratório para crescer o micro-organismo meio sólido. Agora a gente vai falar de alguns fatores físicos, né, para o crescimento de micro-organismos. E aqui eu destaquei para vocês o primeiro deles, que é a temperatura, um dos mais importantes. Então não adianta colocar todos os elementos químicos importantes, vitaminas, cofatores, né, criar um meio sólido, ter um meio tamponado, se eu não considerar fatores físicos para o crescimento. Então, micro-organismos, eles crescem em uma faixa de temperatura, que é o que eu falei no início da aula. Não é uma temperatura única, ele tem uma certa flexibilidade em termos de temperatura. Então, as temperaturas, elas podem ser classificadas em mínima, ótima e máxima. E essa variação, ela pode chegar a 30 graus Celsius. Então, entre, né, a mínima e a máxima, eu posso ter uma variação de 30 graus Celsius, para vocês verem como que eles têm uma flexibilidade de crescimento. E o ótimo estaria na metade, obviamente. Existem 3 grupos principais de micro-organismos, né, que são classificados de acordo com a temperatura ótima de crescimento. Então, a gente pode chamar de psicrófilos, tá? Que são aqueles que crescem em baixas temperaturas. Os mesófilos, meso de meio, crescem em temperaturas moderadas. E os termófilos são aqueles micro-organismos que crescem em altas temperaturas. Então aqui esse gráfico, né, ele é um gráfico que no eixo X ele está mostrando temperatura em graus Celsius, no eixo Y a velocidade de crescimento. Então a gente tem classificações mais complexas do micro-organismo. Então a gente tem, por exemplo, aqueles micro-organismos que crescem entre menos 10 graus, ou seja, muito, muito frio, até mais ou menos 20 graus, né, com a temperatura ótima, em torno de 0 a 5 graus Celsius, eles são chamados de psicrófilos, são aqueles que crescem realmente nos ambientes mais gelados, né, nos hábitats mais gelados que tem na natureza. Os psicrotróficos, né, eles já crescem em temperaturas um pouco frias ainda, mas um pouco mais brandas em relação aos psicrófilos, que varia de 0 a 30. O mesófilo representa a maioria dos micro-organismos, que cresce em temperatura ótima por volta de
36, 37 graus. Adivinha por quê? Porque é a temperatura da maioria dos organismos, né? Dos organismos de sangue quente. Então, a nossa temperatura, né, ótima, é uma temperatura de 36,5. E muitos desses micro-organismos habitam, né, outros organismos de sangue quente. Então, o mesófilo é o micro-organismo em maior abundância na natureza, que varia entre 10 e 50, mas a temperatura ótima em torno de 37. Os termófilos são aqueles que já toleram temperaturas maiores, que variam em torno de 40 a 70 graus, tá? Com uma média, né, uma temperatura ótima, que é o pico, em torno de 50 a 60 graus. E tem ainda aqueles extremos, que eles são chamados de hipertermófilos, porque eles realmente toleram temperaturas altíssimas, que podem chegar, né, extrapolar os 100 graus Celsius, chegar até uns 110 graus Celsius. Então, a temperatura ótima, mostrando aí no gráfico, seria o topo, né, do gráfico. Então, para vocês terem uma ideia da variação de temperatura que a bactéria, né, que o micro-organismo em geral consegue crescer. Bom, os psicrófilos são capazes de crescer a 0 graus Celsius, mas varia, tá? Entre 0 mais ou menos 20 graus Celsius. Presentes em ambientes que são constantemente frios, as geleiras, né, os ambientes nos polos, altamente sensíveis a temperaturas elevadas. Então, se eu pegar um micro-organismo desse, levar para o laboratório e esquecer e colocar ele, deixar ele chegar à temperatura ambiente, que é em torno de 25 graus Celsius, ele morre, ele não sobrevive. Então, ele é muito sensível à temperatura alta, tá? Não causam problemas em alimentos, né? Porque os alimentos, em geral, deterioram quando eles são colocados, né, em ambientes de temperatura ambiente ou ambientes mais quentes. E a gente tem poucas culturas isoladas em laboratório, porque é bem difícil você conseguir manter esse micro-organismo em laboratório. Ele é mais exigente em termos de temperatura. Os psicotróficos, né, eles já são mais tolerantes, né, ao frio, podem ser isolados em ambientes temperados, então não precisa ser só lá na geleira, lá no Ártico ou na Antártida, né, eles podem ser isolados já em climas um pouco mais frios, de clima frio um pouco mais ameno, crescem a 0 graus, né, assim, mais ou menos, né, mas em termos de variação varia um pouco mais, 25 a 40 graus, e eles podem causar deterioração dos alimentos, então, sobre refrigeração. É por isso que às vezes a gente deixa determinados alimentos na geladeira há muito tempo e mesmo assim eles fungam, uma laranja, por exemplo, né? Principalmente crescimento de fungo que vai acontecer, mas pode crescer também bactéria e levedura, né? A levedura é fungo unicelular, mas aquele mofinho, né, que aparece lá, que é fungo filamentoso, está crescendo na geladeira, sobre refrigeração, porque é a temperatura boa de crescimento e ele ficou muito tempo, né, na geladeira e aí o alimento deteriorou. Os mesófilos são amplamente distribuídos na natureza, como eu falei para vocês, encontrados em animais de sangue quente, climas temperados e tropicais, já tem uma variação maior, que varia de 10 até uns 50 graus Celsius, com um ótimo entre 25 e 40, e a maioria dos micro-organismos que são deteriorantes, ou seja, que vão causar reduzir a vida útil de alimentos, né, de roupas e utensílios, e a maioria dos patogênicos também são os micro-organismos mesófilos. Termófilos são aqueles presentes em ambientes quentes, tanto solo quanto água, podem formar esporos altamente resistentes à temperatura, que os esporos são um desafio muito grande para a indústria alimentícia conseguir remover dos alimentos, né? Porque são estruturas altamente resistentes, vai vir na próxima aula. Crescem em temperaturas altas, que vão chegar mais ou menos até 70 graus Celsius. E alguns podem sobreviver a tratamentos térmicos de alimento, né? Se não forem feitos de forma adequada. E os hipertermófilos, a gente falou na aula passada das arqueias, não sei se vocês se lembram. As arqueias, né, muitas arqueias hipertermófilas foram isoladas de ambientes extremamente quentes, como lava de vulcão, aquelas fontes hidrotermais, geotermais, e tem bactérias também que são isoladas nesses ambientes. Então, estão associados, né, com regiões com alta atividade vulcânica e normalmente tem metabolismo que utiliza o enxofre, tá, como fonte de energia, como fonte de carbono,
bactérias sulfurantes, que eu falei para vocês, bactérias púrpuras, verdes, e que utilizam o enxofre, e tem uma variação muito grande, então, que pode chegar até 121 graus Celsius, ou seja, absurdamente alta, né, comparado com a gente que estaria morrendo de calor nesse ambiente. Outros fatores importantes são pH, tá? A maioria das bactérias cresce melhor no pH próximo da neutralidade, 6,5 e 7,5. Poucas crescem em pH ácido, tá? Menor do que 4,4. Mas o fungo já cresce num ambiente um pouco mais ácido. Então, se eu estiver trabalhando com fungo em laboratório, eu vou ter que trabalhar numa faixa entre 5 e 6, porque eles toleram um pouco mais o ambiente ácido que as bactérias. Qual é o efeito do oxigênio no crescimento do micro-organismo? Então, dependendo da exigência que o micro-organismo tem em relação ao oxigênio, a gente pode classificar esse micro-organismo. Então, a primeira classificação que a gente pode dar são aqueles micro-organismos que só crescem na presença de oxigênio. Ele exige o oxigênio para ele crescer, tá? Que é o que está representado na tabela pela letra A. Então, são chamados de aeróbicos obrigatórios. Se eu observar um tubo de ensaio com um meio de cultura sólido ou semissólido e observar o crescimento microbiano, essa tampa ela não está completamente vedada, então passa um pouco de oxigênio ali, eu vou observar que o micro-organismo só vai crescer na superfície, porque a superfície vai estar em maior contato com o oxigênio do que o fundo do tubo de ensaio. Porque a difusão ela vai sendo prejudicada à medida que a gente vai adentrando ao meio de cultura. Então, ela vai crescer só na superfície. Os micro-organismos chamados de anaeróbicos facultativos, eles crescem tanto em condição de aerobiose quanto anaerobiose. Mas quando eu observo o tubo de ensaio onde eu cresci esse micro-organismo, eu vou ver que ele vai crescer melhor na presença de oxigênio do que em baixas concentrações de oxigênio. Então, ele vai crescer mais na superfície e vai ter um crescimento razoável ao longo do tubo de ensaio. Os micro-organismos anaeróbicos obrigatórios são aqueles que não toleram a presença de oxigênio, tá? Não toleram. Por exemplo, a bactéria que causa o tétano, a Clostridium tetani, e a bactéria que causa o botulismo, Clostridium botulino, são bactérias anaeróbicas, tá? Obrigatórias. Então, por isso que quando a gente tem uma ferida, pisei num prego enferrujado, então qual é o procedimento? Lavar a superfície com água e sabão e passar o quê? Água oxigenada, porque a água oxigenada na atmosfera decompõe e libera o oxigênio, e o oxigênio é letal para essas bactérias, esse micro-organismo. Então, ele só cresce em anaerobiose, não cresce na presença de oxigênio, e por isso que só vai crescer bactéria lá no fundo do tubo de ensaio. Anaeróbicos aerotolerantes são aqueles que crescem somente em meio anaeróbico, mas que crescem também na presença de oxigênio. Na verdade, tanto faz, Então, se você observar na imagem, no tubo de ensaio, você vai ver que está crescendo tanto numa condição quanto em outra. Ele é tolerante aos dois ambientes. Microaerófilos são aqueles micro-organismos que crescem somente em condições de oxigênio, mas a exigência de oxigênio não é tão grande, então ele requer o oxigênio em relativas baixas concentrações. Então ele cresce mais ou menos no meio do tubo de ensaio, não é tanto na superfície, que tem uma grande quantidade de oxigênio, e nem tanto no fundo, que tem quase nada, então cresce mais ou menos no meio. Agora a gente vai falar rapidamente sobre crescimento microbiano e a gente vai ver como é que é o comportamento da curva de crescimento de um micro-organismo. Quando eu falo crescimento microbiano, eu não estou falando do crescimento em aumento de volume de célula. Eu estou falando de crescimento em termos de número de célula, multiplicação celular. A bactéria, ela se reproduz de forma assexuada, por divisão binária, ou seja, ela simplesmente se divide em duas. E esse processo acontece de forma muito rápida, Em poucos minutos, uma bactéria já multiplicou em duas, cada uma dessas já multiplicou de novo, e esse crescimento, a gente vai ver na aula de hoje, que ele acontece numa escala logarítmica, principalmente quando ele atinge, uma condição ótima de crescimento, que a gente vai ver que é mais ou menos
passa o inicinho do estágio de crescimento e logo em seguida ele atinge essa faixa ótima de crescimento que é chamada de faixa logarítmica de crescimento. Quando eu observo placa em meio de cultura, né, uma placa sólida, por exemplo, então observe a imagem que eu coloquei no slide aí. O que eu falei para vocês, a questão da estria, né? Então, o operador ele vai estriando, ou seja, ele vai raspando, ele vai passando aquela alça contendo a bactéria na placa até esgotar e chegar uma hora que eu vou ter apenas pequenos pontinhos isolados. Esses pontinhos isolados são chamados de colônias. O que é a colônia? São grupos de células que se originam a partir de um clone. Então, uma célula bacteriana se multiplicou muitas milhares de vezes e aí aquilo ali formou, né, um círculo, uma bolinha, que quando eu observo isso no microscópio, eu tenho milhares de células bacterianas ali, todas clones, né? Todas geneticamente idênticas à célula original que originou essa colônia bacteriana. Como que acontece, né, a curva de crescimento do micro-organismo? Então, existe um tempo de geração. O que é o tempo de geração? É o tempo que o micro-organismo vai demandar para ele conseguir se reproduzir e gerar suas células filhas. A maioria das bactérias, né, elas dobram a quantidade de célula a cada 1 a 3 horas. Uma bactéria se multiplica a cada 20 minutos, por exemplo, a E. coli, que é a bactéria modelo que é utilizada na microbiologia para estudo. Então, a cada 20 minutos ela dobra. E aí a gente tem que, em horas, eu tenho uma quantidade muito grande de bactérias que são geradas, né? E o crescimento, se eu observar, né, o crescimento microbiano, eu plotar isso num gráfico, eu colocar, né, medir de tempos em tempos a quantidade de célula que está sendo acrescentada e utilizar essa medida num gráfico, eu vou observar que o crescimento ele é exponencial. Ele começa relativamente baixo, daí a pouco ele cresce absurdamente rápido. Tá? Então, vai dobrando num intervalo de tempo muito curto a quantidade de célula microbiana, né? A quantidade de bactéria, e esse crescimento atinge uma escala exponencial. Aqui está mostrando para vocês o gráfico, né, da curva de crescimento. Então, ele tem esse comportamento que ele começa com uma fase, né, 1, que é chamado de fase lag, que se vocês observarem no gráfico, né, o gráfico está mostrando o tempo no eixo X, então 0, 5 e 10 horas, e o logaritmo do número de bactérias que são geradas ao longo do tempo, no eixo Y. Então, se vocês observarem o gráfico, a gente tem aí praticamente um platô, ou seja, né, quase não está tendo aumento do número de bactérias no início, porque está começando ainda, né, a multiplicação, então isso não teve aumentos significativos no meio de cultura para ser observado, para ser detectado. Chega uma hora que atinge a fase log, que é a fase logarítmica, ótima do crescimento microbiano, então lá no meio de cultura está tudo acontecendo de forma ótima, e ela está utilizando os nutrientes do meio e está dobrando, né, a cada reprodução, a cada multiplicação celular. Chega uma hora que vai atingir um platô novamente, ou seja, cresceu o máximo e não cresce mais, estaciona, tá? Chamado de fase estacionária, e aí é ladeira abaixo. Então, vem a próxima fase, que é a fase de morte, ou seja, praticamente já não vai ter mais células se multiplicando, a célula já vai entrar, né, já vão começar morrendo ali no meio, e a gente vai ver quais são os motivos para isso acontecer. E aí a gente tem um gráfico declinando até ele chegar, né, no final ali, próximo de 0. Sempre sobra uma célula viva, né, pessoal? Mas a maioria já vai estar morta. Fase lag, que é a fase inicial, é uma fase de intensa atividade metabólica, de biossíntese, não tem aumento populacional, por isso que ela está, né, você observa, né, que a reta, né, ela está uma reta que está paralela ao eixo X, e pode durar horas ou dias, dependendo do micro-organismo. A fase log já é a fase de divisão celular, que o crescimento ele é exponencial e ele é constante. É a fase de maior atividade metabólica, e na indústria é a fase que os pesquisadores, né, os cientistas, eles utilizam para fazer, né, para explorar industrialmente aquele micro-organismo que vai fazer alguma atividade que é importante para a indústria de alimentos, indústria de bebidas. É essa fase, porque é a fase de maior metabolismo microbiano.
Fase estacionária. O número de mortes é parecido com o número de células novas que são formadas, e por isso que atinge um platô, porque morre 3, nasce 3, morre 3, né, multiplicam outras 3, então fica mais ou menos, mais ou menos equilibrado. Começa a esgotar a quantidade de nutrientes, começa a acumular alguns resíduos no meio de cultura, que são resíduos, né, produtos do próprio metabolismo microbiano, de célula que está morrendo, que está liberando aquele conteúdo celular no meio, começa a alterar o pH, mesmo eu usando um tampão, aquele pH começa a alterar e aí afeta, né, a atividade metabólica dos micro-organismos que ainda estão vivos, então começa a esgotar as condições ótimas, entra em fase estacionária e a próxima fase é a fase de morte, que o declínio ele acontece também de forma logarítmica e o número de mortes ele acaba sendo maior que o número de células novas que estão sendo formadas, ok? Bom, com esse último slide, a gente finaliza a nossa aula de hoje, a nossa aula sobre nutrição e metabolismo, né, falando de crescimento, e na próxima aula a gente vai falar sobre controle do crescimento. Então, uma vez que eu entendi o que eu preciso fazer para crescer um micro-organismo de interesse, se eu não quero que aquele micro-organismo cresça, como é que eu vou controlar o crescimento microbiano? É o que a gente vai ver na próxima aula e eu espero encontrar vocês lá, tá? Um abraço e até mais.